Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Aqui nos encontramos em mais esta rica e feliz oportunidade. Hoje, dia 12 de setembro de 2019, quinta-feira. Mais um dia se passou, mais um degrau, mais um pontinho, uma marca na nossa caminhada, na nossa jornada. Neste mundo físico, com todas as bênçãos divinas que recaem sempre em cada um de nós. Por isso, agradecendo por mais esta rica e feliz oportunidade, a Jesus divino e amado Mestre, a Deus Pai Todo-Poderoso, à Virgem Santíssima, Pai Seta Branca, Mãe Yara, e aos nossos mentores, aqueles espíritos de luz, de amor, de harmonia e de equilíbrio que sempre vêm até este mundo físico para nos ajudar. Pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, lindas, belas e maravilhosas, guias missionários, cavaleiros e os nossos ministros de cada casa, de cada templo do amanhecer, onde os nossos mestres, nossas irmãs, sempre se deslocam em busca da harmonia, do equilíbrio, na lei do amor, do auxílio, da humildade e da tolerância. E aqui é quase um pouco, hoje é para falar quase do tema de ontem, da iniciação. Quando nós, às vezes, quando nós já estamos prontos para fazer a nossa iniciação, ainda um pouco antes de iniciar, por tudo isso que eu já falei ontem, expliquei, temos aqui aquele tempo, aquela ansiedade antes da iniciação, que é tudo a seguir ao emplacamento, a seguir às aulas, às entidades, já conhecermos. O médium já está a seguir ao emplacamento, o médium já está apto para fazer a sua iniciação no mundo encantado dos Himalaias, mas cada um de nós, você desse lado, cada um só deve, inclusive deve fazer um exame de consciência, só deve procurar fazer a sua iniciação se já conseguiu estabelecer um relacionamento seguro com o tempo. A casa do nosso ministro, a casa do grande Simiromba, Seta Branca, nosso pai, a casa Pai João de Inoque, de nossa mãe, a casa dos grandes espíritos e a nossa casa. Por isso é bom ter um bom relacionamento, uma boa sintonia com o tempo, com a casa da harmonia. Porque cada um de nós pode estar bem desenvolvido, mas se não se dispor a comparecer aos trabalhos, se cada um de nós não tiver motivo suficientemente forte para não ser frequente nos trabalhos dos tempos, procure primeiro resolver isso
antes da sua iniciação. Porque a iniciação é um passo muito sério, um passo que faz parte da nossa jornada evolutiva, que faz parte para todo o sempre. Porque aqui o fenómeno também tem um fenómeno, que é o fenómeno, não é só o mestre a parar, é o fenómeno, é o mestre doutrinador. O corpo e a alma humana, e aqui entram o corpo e a alma humana, ela funciona mediante um emaranhado de fios, de sistemas, que é chamado, que nós denominamos no planeta físico, na medicina, de sistema nervoso. É quase a história que eu ontem falei do carro. É algo parecido com o sistema elétrico de um automóvel. Como eu ontem falei na condução, tanto no carro como no corpo humano, o sistema ele se divide em duas partes. Uma é automática. Embora o nosso carro não tenha, muitos não tenham um carro automático, mas ele é automático. E a outra que depende da vontade. A gente primeiro tem que ligar a chave, liga o carro e a seguir, por exemplo, a bateria de cada carro fornece a energia que vai até ao dínamo ou que gera a energia. Daí ela segue, não precisa de ir tirar nenhum curso de mecânica, até à bobine de chamada. Da bobine ela vai para o distribuidor e por aí vai, não é? Dentro do carro. Tudo isso é automático na hora que nós damos a chave. E nós, seres físicos, nem se lembra que está funcionando, a não ser que dê algum buraco, algum defeito, alguma avaria. Por exemplo, já o carro trabalhando, a funcionar em perfeita harmonia e sintonia a 100%. Já as luzes, a buzina, o limpa-vidros, o rádio e os vidros elétricos já são sistemas do carro que só ligam se nós quisermos, não é? Então, porque as luzes permanecem apagadas a menos que nós as liguemos. À noite depende da nossa vontade. Por uma última análise, é o condutor, somos nós quem dirige tudo. O carro, que foi o caso de ontem falei. Você é o motorista do carro, não é? Mas depois que você ligou e deu a chave, a partida andou. O sistema automático funciona sem que nós tenhamos conhecimento daqueles pequenos detalhes, dos pequenos detalhes de um motor. Se nós apertamos mais, se nós baixamos mais o pé, estilo acelerar, a bobine terá que fornecer mais energia e assim por diante, não é? O mesmo acontece
O mesmo acontece no nosso sistema nervoso. E aqui estou-me lembrando mais uma vez do nosso amigo, irmão, mestre, médico Luís Vilamaior, aqui da vizinha Espanha, né? Entre outras pessoas que percebem medicina. O nosso sistema nervoso, isto acontece o mesmo que aconteceu com o nosso sistema nervoso. O nosso estômago, os nossos rins, parte dos nossos músculos e um bocado de outras coisas nossas funcionam sem que nós saibamos, sem sequer nos lembrarmos. Por exemplo, o nosso coração, ele bate o tempo todo, não é? Porque se ele parar, valha-me Deus, não é? Bate o tempo todo, sem que nós precisemos apertar, empurrar, qualquer coisa assim no género. E assim funciona o resto. Mas se você quiser falar como eu estou falando agora, usar as mãos, usar os nossos olhos, ou pura e simplesmente pensar num determinado assunto, como estou falando aqui, nós dependemos da nossa vontade relativa. Entendeu? Parte do seu funcionamento, né? Que é automático. É a parte, essa parte depende do querer ou não. E funcionar, isto é da nossa inteira vontade, porque esse sistema dividido em dois chama-se sistema nervoso central ou ativo. Sistema nervoso central ou ativo, que é comandado relativamente pela vontade e pelo sistema nervoso neurovegetativo passivo para o nosso uso. Isto em termos de mediunidade, vamos guardar na nossa memória apenas estas duas palavras. Vamos guardar na nossa memória apenas estas duas palavras: ativo e passivo, tá? O primeiro, o ativo, o primeiro comanda a mediunidade consciente, vigilante, racional. O segundo comanda a mediunidade passiva, orgânica e anímica, porque sintetizando num tipo de mediunidade que funciona com base física no sistema nervoso ativo. A vontade e a consciência predominam no outro tipo, baseado no sistema nervoso passivo. Então, a vontade e a consciência atuam menos. A vontade e a consciência atuam menos, não é? Atuam menos, e é lógico que esses limites não são absolutos, mas são suficientemente claros para se distinguir uma coisa da outra. As mediunidades a que eu me estou referindo são
a do doutrinador e a do apará. Salve Deus! A mediunidade do apará, ela é conhecida tão dos tempos mais remotos, da antiguidade, quando ainda a humanidade sempre existiram médiuns, desde a antiguidade, que recebem ordens dos espíritos, que dão comunicações, que faziam inclusive profecias, entravam em transe, ou seja, estados de meia consciência. Isto, quero eu dizer, saiam do estado de normalidade psicofísica, porém a mediunidade do doutrinador não existia antes da missão, salve Deus, de nossa clarividente mãe Águila 4i108. Ninguém jamais se lembrou ou foi considerado possível que pudesse existir um transe mediúnico com base na consciência plena, no sistema nervoso ativo. Salvo erro, foi criado em 1900 que nossa mãe criou o doutrinador, 73, 72, 74, salve Deus, não quero, enfim, me perdoem se eu estiver a errar na data, não é? A figura do doutrinador foi criada em nossa corrente e até então o conceito habitual é que a mediunidade era somente a que se manifestava no fenómeno do apará. Salve Deus! E com isso criou-se também o hábito de dizer fulano de tal, ou eu não tenho conhecimento, eu não tenho mediunidade, ou mas eu conheço alguém que tem muita, não é? Todos nós temos mediunidade, todos nós nascemos com estas faculdades mediúnicas. Deus nos deu esta capacitação a todos. Claro que a uns aflora mais, a outros aflora menos, outros realmente a perdem. Daí que o fenómeno mediúnico até agora não tinha quase que um controle, dependia da sorte ou dos azares até dos aparás. Hoje, com a existência comprovada do mestre, ninfa, doutrinador, pode-se, com certeza, estabelecer uma base científica de mediunismo, porque o doutrinador tem a capacidade de provocar, controlar e até modificar o fenómeno mediúnico e, com isso, colocando-o no processo científico. E aqui entra a nossa querida doutrina do amanhecer, não é? Que belo! Doutrina do amanhecer. Amanhecer, que todos os dias temos nas nossas vidas, um amanhecer, um novo despertar. A doutrina do amanhecer, ela é divulgada e está ao nosso alcance, de muitas maneiras diferentes. Ela, inclusive, é um guia de comportamento, é uma norma de vida que nos fornece a nós, médiuns, todas as referências que precisamos para as nossas decisões. Ela é bem simples, ela é bem resumida. Claro que, salve Deus, também pode ser um pouco complexa e
algumas das vezes analítica, dependendo da nossa própria maneira de ser e de viver na realidade. Porque são apenas os ensinamentos do Mestre Jesus, são apenas, salve Deus, os ensinamentos do Mestre Jesus, atualizados, coerentes para o homem moderno, o ser humano do século XXI. A ideia de Deus existe um Criador, que é a origem de tudo. A sua natureza, a sua maneira de ser, estão fora do nosso alcance mental. Não há ser físico que saiba a plenitude da divindade de Deus. É impossível para um espírito encarnado nesta terra, isto é, para todos nós, imaginar ou idealizar como será a magnitude desse Deus. Qualquer concepção humana estará automaticamente reduzindo ao tamanho do nosso mecanismo psicológico, e essa redução é incoerente com a própria ideia de Deus Pai Todo-Poderoso. Isto foi um beco sem saída. Para os filósofos do século passado, até que os israelitas, os judeus, resolveram o problema de forma magistral. Começaram eles proibiram o seu povo de usar a palavra Deus, salve Deus, substituindo-a sempre por um conjunto de gramatical, dizendo Deus Pai, Deus Criador, Deus de Israel, e por aí vai, não é? Os filósofos na antiguidade que herdaram essa solução inteligente, e os povos que vieram depois da vinda do Mestre Jesus tomaram isso no seu sentido literal e acabaram construindo as suas próprias religiões sobre esse próprio recurso. É por isso que cada um de nós encontra a toda a hora a imagem de Deus, por exemplo, salve Deus, com barbas compridas, com um aspecto paternal. E para complicar ainda mais, o assunto, os exagerados do cristianismo identificaram a figura de Jesus, compararam-na com Deus. Salve Deus! Jesus é filho de Deus, como todos nós sabemos. Mas não ficaram só nisso, não é? Talvez para tornar esse Deus omnipotente mais maleável nas suas construções religiosas, fizeram-no gerar como um homem que gera um filho ao seu filho único, que seria Jesus. E assim foram criando outros mistérios que inclusive se tornaram o desespero de toda a humanidade. Por todos esses séculos, porque isto dura há séculos,
E para que tudo isso? E para que tudo isso? Para que tudo isso? Seria para tornar a coisa apenas como privilégio de alguns homens especiais? O facto é que inconscientemente nós sofremos com esses problemas porque o identificamos como as nossas angústias particulares. Para evitar essas complicações, que não leva inclusive a parte alguma, e o que é pior ainda, é que nos desvia da nossa própria realidade, da nossa vida e dos nossos objetivos para os quais pedimos no mundo espiritual para vir a este mundo, para os quais viemos com a jornada, a caminhada, com os quais viemos a este planeta, a esta terra. O Mestre Jesus, salve Deus, Mestre Jesus, Filho de Deus Pai Todo-Poderoso, na sua infinita bondade e sabedoria, resolveu tudo com poucas palavras. Com poucas palavras no meio dos sábios, dos doutores, dos filósofos. Resolveu tudo com poucas palavras. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Salve Deus. Como é bom estas palavras do Mestre Jesus. Como é bom, não é? Para acabar com todos os conflitos, confusões, acabar com tudo, não é? Mestre Jesus realmente foi único. Foi Filho de Deus. O único Filho de Deus. E isto, meus irmãos, minhas irmãs, isto temos nos nossos templos. Temos na nossa consciência. Temos no nosso dia-a-dia. Temos na nossa jornada. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Só que muitas das vezes nós esquecemos destas palavras, desta emanação, deste amor do Mestre Jesus, desta verdade eterna do qual ele citou. Os doutores na altura, filósofos, ainda brincaram, gozaram, escarneceram, mas enfim, a incompreensão deles perante o grande Mestre os levou a agir dessa forma. Hoje, nesta época, neste tempo, voltemos nós para a nossa consciência, na nossa individualidade e nos lembremos quantas vezes esquecemos nós destes ensinamentos. Os perdemos dentro de nós e maltratamos os nossos irmãos, ofendemos, julgamos. Então, voltando ao princípio, lembremos dos nossos mentores, do grande Simiromba Seta Branca, nosso Pai, da nossa Mãe, dos nossos espíritos, nossos mentores, que nos acompanham nas nossas dificuldades, angústias, tristezas, para podermos desta forma, sim, andar equilibrados, em harmonia, em equilíbrio,
para podermos fazer um bom papel e desempenho da nossa missão, da nossa jornada, para quando chegarmos lá ao outro lado, não olharmos para trás, não olharmos para trás e ver todas as oportunidades que nós perdemos. Tudo o que poderíamos ter feito de diferente e não fizemos. Então, mas é sempre tempo. Vamos sempre a tempo e horas de poder realizar aquilo a que nos propusemos. Seguir na nossa individualidade, seguir em conjunto com os nossos irmãos, nos nossos templos do amanhecer, seguir em harmonia crística as diretrizes de Jesus, de Deus Pai Todo-Poderoso, escutar as orientações do grande Simiromba, Seta Branca, nosso Pai. Agradecendo por esta rica e feliz oportunidade, me despeço de todos com muita alegria, agradecendo a Jesus, a Deus Pai, à Virgem Santíssima, agradecendo a Pai Seta Branca, Mãe Yara, a nossa Mãe Águila 468 e aos nossos abnegados mentores. Salve Deus, meus irmãos, e graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade. Salve Deus.